Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E nós seguimos hoje com a nossa série de mensagens no Sermão do Monte, chamada Uma Vida na Luz. Nós temos falado sobre o que significa andar na luz do Senhor, na luz de Cristo. Isso significa ser tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós começamos a falar sobre as bem-aventuranças. Temos alguns domingos falado sobre as bem-aventuranças. E hoje nós chegamos então na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, ou humildes. E hoje, a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós temos visto que essas bem-aventuranças são um caminho de felicidade apresentado pelo Senhor. De felicidade verdadeira, não a felicidade que nós podemos conquistar com as coisas desse mundo. Não a felicidade que o mundo tem proposto para nós, aquilo que o mundo tem dito que nos fará felizes, mas a felicidade verdadeira, constante, real, eterna, que não depende das circunstâncias que vivemos. Uma felicidade perene. Esse é o caminho de felicidade que Jesus está nos apresentando. E esse caminho envolve reconhecer a nossa miséria, nos reconhecer pobres diante do Senhor, lamentar por causa disso, lamentar por causa do nosso pecado. A gente vamos nos tornando mansos e humildes conforme esse processo vai acontecendo. Nós nos vemos cada vez mais pobres e lamentamos por isso, e isso vai tornando o nosso coração cada vez mais manso e humilde diante do Senhor. Tudo isso diz respeito àquele que vive na luz. Aquele que está vivendo uma vida na luz de Cristo. Como nós falamos nas outras semanas, é estranho pensar que o pobre é feliz. Que o que chora é o que é feliz. Que aquele que é manso é feliz. Hoje, da mesma forma, nós vamos falar de algo que é estranho. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, é feliz. Mas quando nós olhamos para esse texto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, a gente pode ter uma impressão enganosa do significado dessas palavras. Muitas vezes pode nos levar a entender que Jesus está contradizendo aquilo que ele falou até então. Que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça é aqueles que querem ver a justiça acontecer e não medem esforços para isso. É aqueles que têm sangue nos olhos para ver aquilo que é certo acontecer. Aquele que, quando se sente injustiçado, precisa fazer o preço ser pago. Que tem fome e sede de justiça. Um pouco diferente do que nós entendemos que é ser manso. Não vou sofrer nenhuma injustiça, não levo desaforo para casa porque eu tenho fome e sede de justiça. Será que é a respeito disso que Jesus está falando? Será que é esse tipo de justiça que Jesus está nos ensinando? Hoje a gente vai ver que Jesus, na verdade, ele não está falando sobre justiça própria. Jesus não está falando sobre vingança. Jesus não está falando sobre fome de vingança, mas sobre uma fome e uma sede por retidão. Por retidão na nossa vida. Essa é a fome e a sede que deve nos guiar, nos direcionar ao Senhor. Lá em João capítulo 4, versículo 34, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Do que nós temos tido fome e sede? Qual tem sido o nosso alimento? Jesus diz em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado,
se eu não me engano, versículo 4, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual tem sido o nosso alimento? Vamos olhar para esse texto nas partes que ele se apresenta. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito dessa fome e dessa sede, que se trata de um desejo profundo no nosso coração. Todos nós temos um desejo profundo no nosso coração. Mesmo quando a gente não reconhece isso. Mesmo se você ainda não chegou a essa conclusão, todos nós temos um anseio profundo de algo que nos satisfaça, algo que nos complete. Você já passou fome e sede na sua vida? Fome extrema, sede extrema. De ficar, talvez, dias sem se alimentar. Aquela fome e sede a ponto de desfalecer, a ponto de quase morrer por fome e sede. Você lembra de alguma situação que você já tenha passado fome dessa forma? Porque, vamos falar a verdade, se isso aconteceu com você, eu sinto muito por isso. Sinto muito porque, com certeza, está entre as experiências mais difíceis da vida humana. Uma fome gritante, extrema, sede, e não ter água para beber, para saciar essa sede. É terrível. Mas, vamos falar a verdade, a maioria de nós não experimentou fome extrema. E uma sede a ponto de quase morrer. A maioria de nós, se não todos, não teve essa experiência na vida. Na época de Jesus, a maioria das pessoas recebia um salário baixo, o trabalhador comum recebia um salário baixo, tinha pouco poder aquisitivo, também tinha pouco alimento disponível, não era da forma como é hoje, né? A tecnologia, querendo ou não, proporciona muitas facilidades. Nós vamos no mercado, tem tudo ali enfileiradinho, pronto, e você pode escolher entre uma marca e outra. Naquela época não era exatamente assim. A maioria das pessoas nem comia carne com regularidade, como nós temos o costume de comer. Comiam lá de vez em quando, uma vez na semana. Da mesma forma, a maioria das pessoas daquela época, do mundo antigo como um todo, a maioria das pessoas não tinha água corrente dentro da sua casa. Ou até perto da sua casa. E água corrente não é água encanada. É água corrente. Um rio perto, uma fonte, um poço. A maioria das pessoas não tinha. E hoje para nós é algo tão banal, tão comum, né? Muitas vezes a gente nem percebe o quanto nós somos privilegiados em termos do alimento garantido a cada dia. Em termos água que sai da torneira, a gente gira e sai. Nós não percebemos o tamanho da bondade de Deus em permitir esses avanços tecnológicos, né? Então, o fato é que nós pouco experimentamos do que significa essa fome, essa sede, esse anseio profundo que Jesus está nos falando aqui. Mas, mesmo se nós não passamos por fome física ou sede física, todos nós temos uma fome e uma sede dentro do nosso coração. Essa é uma experiência compartilhada por todos nós. Do rico ao pobre, do que tem muito do que se alimentar, ao que tem pouco para se alimentar. Todos nós compartilhamos dessa mesma verdade. Existe uma fome e uma sede dentro do nosso coração. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Todo mundo, todos nós, temos um anseio dentro do nosso coração. Um anseio por aquilo que é transcendente, por aquilo que é maior do que nós mesmos.
Nós temos, porque Deus nos fez dessa forma de fábrica, Ele nos fez com uma fome que só pode ser preenchida pela eternidade. Por uma fome que mesmo quando nós não reconhecemos, é uma fome de Deus. É uma fome de Deus. Só que o nosso problema é que quando nós não reconhecemos que temos fome de Deus, nós buscamos outras experiências nesse mundo que preencham essa fome. Que satisfaçam a nossa fome. Que satisfaçam a nossa sede. Nós buscamos coisas que nos dê essa impressão de eternidade, essa experiência extraordinária. É por isso que vem um artista famoso para a cidade e as pessoas lotam o show. É por isso que os estádios de futebol, domingo após domingo, semana após semana, estão lotados de pessoas. Eu não estou dizendo que ir a um show, que ir a um estádio é pecado. Mas que isso aponta para uma fome e uma sede. Nós queremos algo transcendente, nós queremos uma experiência extraordinária. Nós queremos ir para um show, cantar aquelas músicas. Olha se isso não parece um culto. Porque na verdade muitas pessoas estão ali, acreditando que ali vão ter uma experiência que complete a alma. Quando nós gritamos pelo nosso time, nós estamos em busca de algo que transcenda nós. Algo maior do que nós. É um culto. Quando nós não percebemos isso, nós estamos em volta de bezerros de ouro, cantando, idolatrando aquilo ali, e não percebemos que, na verdade, o que gera em nós essa fome e essa sede é o próprio Deus. E essa fome e essa sede que vem do próprio Deus precisam ser preenchidas pelo próprio Deus, não há outra fonte. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Não há outra fonte que nos satisfaça como Deus. Mas quando nós não entendemos, nós ficamos correndo atrás de coisas que nos dêem essa impressão de saciedade, de uma experiência que satisfaça a minha alma. Tantas outras pessoas buscam outros objetos de adoração. O dinheiro, o sexo, fama, poder, vícios. São formas de nós buscarmos preencher uma fome e uma sede de Deus. Nós queremos algo para adorar. Nós queremos algo ao que nos dobrar. Porque Deus nos fez assim. Deus colocou em nós esse anseio pela eternidade. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Eu gosto muito desse texto, porque ele revela o fundo do nosso coração. Ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Abandonamos a fonte da água viva e cavamos as nossas próprias cisternas. Abandonamos aquilo que é a fonte inesgotável e procuramos para nós fontes secundárias com água suja, fontes que vazam, cisternas rachadas que não retêm água. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Nós buscamos preencher a fome e a sede com coisas que preenchem por um tempo. Por um tempo. É apenas isso. Nada nesse mundo pode de fato nos saciar. O que Jesus está dizendo nesse versículo que nós lemos é que a fome e a sede dos seus discípulos são uma fome e uma sede de Deus, da justiça de Deus. Só pode ser preenchida em Deus, e o discípulo de Jesus, aquele que vive na luz, ele entende isso. Agora ele enxerga que esse anseio profundo do seu coração é um anseio que o direciona para Deus e não para qualquer outra coisa dessa vida.
para qualquer outra experiência dessa vida. Mas para Deus. Não se trata de um simples apetite, mas uma fome profunda, um anseio profundo, como aquele faminto que se não encontrar comida ele morre, como aquele sedento que se não encontrar água ele morre. E essa fome ela é direcionada ao Senhor. Fome e sede de justiça. A fome e a sede são os nossos desejos, os nossos instintos mais básicos, mais profundos, né? Nós precisamos nos alimentar, fazemos isso todos os dias. Deus nos fez dessa forma. A pergunta que Jesus está fazendo aqui, e eu queria que você pensasse a respeito disso, é: até que ponto vai o seu anseio pela justiça de Deus? Até que ponto vai o seu desejo por Deus? Até que ponto o seu coração deseja, lá no fundo, ser preenchido pelo Senhor, pela sua justiça, pelo seu reino, pela sua luz? Feche os seus olhos por um instante. E pense a respeito disso. Faça essa pergunta para você. Até que ponto vai o meu anseio pela justiça de Deus? Na mesma medida que um faminto anseia pela comida, na mesma medida que o sedento anseia pela água. Faça essa oração, como o Salmo 42, versículo 1 e 2, que diz assim: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O que tem matado a sua sede? O que tem matado a sua fome? Como você tem gastado os seus dias? Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado a sua vida? Cavando cisternas rachadas? Cavando seus próprios poços? Ou buscando a fonte da água viva? Senhor, em nome de Jesus, nos conduz a Ti, Pai. Que a fome e a sede que o Senhor colocou no nosso coração nos conduzam a Ti, Deus. Que esse anseio pela eternidade que o Senhor nos deu, nos conduzam a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é uma justiça revelada a nós. Quando o Senhor nos fala a respeito de fome e sede de justiça, que justiça é essa que Ele está nos falando? Qual é essa justiça? Que tipo de justiça Ele está falando? Quando Jesus falou isso, essa bem-aventurança, talvez os fariseus, que tanto foram criticados por Jesus, talvez aqui nesse momento eles pararam para pensar assim: agora você chegou na nossa área. Eles eram considerados os mais justos entre os homens. Os que mais tinham zelo pela justiça de Deus eram esses fariseus, os mestres da lei. Eram eles. Talvez aqui, quando Jesus falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, talvez eles tenham pensado assim: poxa, realmente, não sei se eu me considero tão pobre assim.
Talvez eu não choro pelos meus pecados como eu deveria, até porque eu nem tenho pecado quase. Talvez eu não seja tão manso, porque tem coisa que me estressa mesmo, né? Quando alguém descumpre a lei do Senhor, eu fico possesso. Mas agora chegou na nossa área. Se tem alguém que tem fome e sede de justiça, somos nós. E Jesus logo trata de mostrar para esses fariseus que eles estavam muito longe da verdade. No versículo 20, Jesus diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não é bem por aí. Assim como os fariseus, eu corro esse mesmo risco, e nós corremos esse mesmo risco, de nos sentirmos superiores, de deixarmos o orgulho tomar conta do nosso coração, de nos sentirmos justos pela nossa justiça própria. E nós nunca vamos chegar lá. Nós corremos o mesmo risco de achar que nós é que podemos determinar o que é justo e o que não é. Nós é que temos condições de avaliar as coisas e avaliar as pessoas de acordo com a nossa justiça, nos nossos padrões, nos nossos moldes. Mas se a nossa justiça não for muito superior à dos fariseus, que eram considerados os mais justos, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. O que Jesus está nos dizendo aqui é que não se trata de uma justiça baseada nos méritos próprios. Não se trata de uma justiça conquistada pelos nossos esforços. Se trata de uma justiça perfeita que só pode ser recebida e não conquistada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas não essa justiça que eu posso fazer com as minhas mãos, com o meu esforço, com o meu trabalho, com os meus padrões. Porque os nossos padrões são falhos. Nossos padrões são falhos. Eu tinha um amigo um dia que ele se converteu. E ele não frequentava a mesma igreja que eu. Mas um dia ele veio me contar. Estava eu e um amigo na igreja, ele passou por nós e ele estava nos contando experiências que ele teve. Experiências com Deus. E aí ele falou assim que ele estava na escola e a professora fez alguma coisa errado. Falou alguma coisa errada, não lembro qual foi a situação, e ele disse que ele já apontou o dedo na cara da professora, brigou com a professora na escola, discutiu, foi um barraco. E aí ele falou assim para nós, porque a Bíblia diz, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que ela estava fazendo era injusto, eu fui lá e mostrei para ela. Nossos padrões são falhos. Quem somos nós para dizer o que é justo e o que não é? Quem somos nós para dizer? Não se trata do que eu acho que é justo, não se trata do que eu consigo fazer de justiça, não é esse tipo de fome e sede. Essa era a justiça dos fariseus. Esse é o padrão deles. O padrão de justiça de alguém que nunca pode ser justo. Lá em Romanos 3, versículo 10, diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum de nós atinge esse padrão. Não há nenhum justo. Jesus está falando a respeito de uma justiça superior, inalcançável para nós. Inatingível. Você pode abrir lá em Romanos capítulo 3. Eu quero pedir que alguém leia o versículo 21 até o versículo 26. Romanos 3, do 21 ao 26. Se você achou, pode ler bem alto para todo mundo ouvir. Amém. Não se trata de justiça própria. É uma justiça concedida, dada a nós pelo Senhor,
que é justo e justificador daqueles que o buscam. Ele é o nosso justificador, é Ele que nos declara justos. Não somos nós que alcançamos nada. Essa fome e sede de justiça é a fome e sede de receber a justiça que vem das mãos do Senhor. Não é conquistada por nós. Nós podemos destacar 3 aspectos dessa justiça de Deus. Em primeiro lugar, existe uma justiça posicional. O que significa isso? Significa que nós estamos em uma posição de justiça diante de Deus. Aqueles que creem, aqueles que receberam ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que se renderam ao Senhor, receberam o Espírito Santo e foram colocados em uma posição de justiça diante de Deus. Essa justiça não significa que nós somos perfeitos, mas que a justiça de Deus está sobre nós. Ele nos declarou justos. Nos declarou justos. Essa justiça é uma declaração de Deus de que não há nada mais a ser pago. Essa é a justiça que vai nos levar para a salvação. Essa é a justiça que nos leva para a vida eterna. Deus nos declarou justos. Não há mais nada a ser pago. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há mais nada. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode passar. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somos declarados justos. Em segundo lugar, nós temos também uma justiça moral, que é uma busca por santificação. Essa justiça agora se torna um estilo de vida daquele que crê, aquele que vive na luz. Ele foi justificado por Deus, não há mais nada a ser pago, e agora essa justiça se torna o seu novo padrão de vida. Ele busca uma vida justa, ele busca fazer o que é correto, ele busca pelas coisas corretas. Em terceiro, nós temos também uma justiça social, que é uma busca pela justiça de Deus no mundo. A busca pela justiça tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Nós somos justificados diante de Deus, nós queremos levar uma vida reta diante de Deus, mas a nossa busca pela justiça também tem a ver com o nosso próximo. Não apenas entre mim e Deus. Porque aquele que disse para amar Deus acima de todas as coisas é o que disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não tem a ver apenas comigo e Deus, tem a ver também com o meu próximo, com o necessitado, com o meu irmão. Uma justiça social. Lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: aprendam a fazer o bem. É algo que precisa de fato ser aprendido. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. O órfão e a viúva no Antigo Testamento, também no Novo, Tiago nos fala a respeito disso, que a religião pura e verdadeira, imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E o Antigo Testamento fala muito a respeito do cuidado com o órfão e a viúva, do pobre, do estrangeiro, do enfermo, os necessitados, os que sofrem. O nosso relacionamento com Deus nos leva a ter um novo tipo de relação também com o nosso próximo e com o lugar que a gente vive, com a cidade que a gente vive. Uma busca pela justiça em todos os âmbitos da sociedade. É uma justiça que olha para o próximo não para explorá-lo, mas para servi-lo, abençoá-lo, ajudá-lo, socorrê-lo. O padrão que o mundo tem vivido é olhar para o próximo como um meio para chegar a um fim. É olhar para o nosso próximo como um objeto a ser usado e descartado. Mas o Senhor nos ensina a olhar para o nosso próximo não como algo a ser usado,
a ser descartado, a ser explorado, mas como algo a ser cuidado. Esse tipo de justiça em relação ao nosso próximo não é a justiça que vai nos levar para o céu. Não é porque eu cuidei do meu próximo que eu vou para o céu. Mas é o tipo de justiça que é o padrão de vida daquele que já é salvo. É o tipo de justiça que é o padrão de vida daquele que anda na luz. A nossa vida, as nossas relações, elas são transformadas. Nós precisamos ansiar pela justiça, se cumprindo em todos os âmbitos da sociedade e da nossa vida. Peça para Deus sondar o seu coração. Diz: Deus, me ajuda a perceber. Me ajuda a perceber. Se eu tenho buscado a justiça de Deus ou tentado fazer justiça. Me ajuda a perceber, Senhor, se eu tenho desejado de verdade uma vida de santidade, essa justiça moral. Se eu tenho tido fome e sede por esse tipo de justiça. Me ajuda a perceber se eu tenho me importado com as pessoas necessitadas ao meu redor, ou se eu tenho olhado para o meu próximo com indiferença. Nós precisamos da justiça de Deus sobre nós. Nós precisamos ansiar por uma justiça que não vem de nós. Nós precisamos desejar profundamente uma justiça que nós não temos. A terceira coisa que nós vemos nesse texto é uma satisfação que nos é prometida. Uma satisfação prometida. Assim como as demais bem-aventuranças, vem acompanhada com uma promessa de satisfação. Se você tem fome e sede, você vai ter o que beber e o que comer. Se você tem fome e sede dessa justiça de Deus, Ele vai saciar a sua fome, saciar a sua sede. Se você deseja isso profundamente, você será satisfeito. Também como as outras bem-aventuranças, nós temos um aspecto presente e um aspecto futuro nessa bem-aventurança. Nós temos aquilo que na teologia a gente costuma chamar de já, mas ainda não. Você já viu isso? Já ouviu falar a respeito disso? Já, mas ainda não. Na Bíblia nós temos várias coisas que são assim. Nós já somos salvos, mas ainda seremos. Nós já somos santos, mas ainda seremos. Já somos, mas ainda seremos. Nós já somos justos, mas ainda seremos. Justos completamente. Nós somos santos, somos declarados santos pela santidade de Cristo em nós, mas a gente continua sendo pecador. E um dia nós seremos completamente aquilo que Ele é. O caráter de Deus formado em nós, o caráter de Jesus formado em nós. Aqui nós temos algo mais ou menos parecido. Essa bem-aventurança, ela tem um aspecto já e um aspecto ainda não, que nós aguardamos. Já, porque desde já, nós somos satisfeitos em Cristo. Desde já, nós podemos encontrar a satisfação para os anseios mais profundos da nossa alma, do nosso coração. Desde hoje, você pode encontrar isso no Senhor. Essa vida em abundância, lá em João 10:10, ele fala que Jesus nos dá vida e vida em abundância. João capítulo 4, versículo 13 e 14, também quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Desde já, aquele que bebe dessa água, aquele que vai a Cristo, ele é satisfeito. Ele é satisfeito. Mas também ainda não.
Porque vai chegar ainda a plenitude desse reino que vai ser consumado. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17, diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Pensando nesse contexto onde as pessoas não tinham água ilimitada, água corrente para todo mundo, e muitas vezes essas pessoas saíam viajar e atravessavam áreas desérticas, onde o calor abrasador caía sobre elas, onde ventos muito fortes que levantavam aquela areia, ressecando a boca, ressecando as narinas. Nós podemos compreender um pouquinho do que isso significa. Só restava tapar a cabeça com um turbante, um pano, alguma coisa, e esperar acalmar. Porque não tinha água ilimitada. Mas vai chegar um dia em que não cairá mais o sol sobre nossa cabeça, em que nenhum calor abrasador virá sobre nós, onde nós seremos conduzidos à fonte de água viva. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso vai se cumprir, isso vai se completar. Essa é a nossa ardente expectativa. E essa justiça final precisa ser um anseio do nosso coração. Nós pouco nos lembramos a respeito da vida eterna que nos espera, nos aguarda depois daqui. Nós pouco pensamos nisso na correria do nosso dia a dia. Mas essa é a nossa esperança. É a nossa esperança, a nossa expectativa. Que o fim não está aqui. O fim não é aqui. Nós estamos nos preparando para algo que virá. Essa precisa ser a expectativa do nosso coração. Tem um autor que fala que a forma como nós desejamos o céu, desejamos a vida eterna, fala a respeito da nossa vida presente. Se nós estamos muito agarrados às coisas daqui, não temos a expectativa daquilo que virá, significa que o nosso coração está no lugar errado e nós estamos tentando matar a nossa sede nas fontes erradas. Nós precisamos desejar ardentemente a justiça que virá, que vai se manifestar, que vai se revelar. Amém? Tem uma frase de Agostinho de Hipona, muito conhecido como Santo Agostinho, que diz assim: fizeste-nos, ó Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. Nosso coração é assim. Você tem se satisfeito em Jesus? Você tem buscado a sua satisfação nessa fonte de água viva, no pão que vem do céu? Uma pergunta para você refletir, que talvez ajude você a pensar nisso. Se a sua satisfação de fato está em Deus. Se Deus tirasse tudo que você tem, você reconhece que tem sido abençoado pelo Senhor? Tem recebido bênçãos do Senhor? Se todas essas bênçãos fossem retiradas, se tudo isso que hoje para você é uma bênção, se tudo isso sumisse da sua vida, perdesse tudo isso, seu trabalho, seu sustento, sua família, se tudo fosse tirado, Deus ainda seria o suficiente? Deus seria o suficiente. Ele é a fonte que nós temos buscado para a satisfação da nossa vida.
se nós formos sinceros, provavelmente a gente perceba que a gente precisa amar mais ao Senhor e buscar mais nele a fonte da nossa alegria. Mais nele a nossa satisfação. Nós, de fato, somos muito presos às coisas ao nosso redor. Nós, de fato, muitas vezes buscamos as bênçãos de Deus e ignoramos o Deus das bênçãos. Eu queria encerrar, já quero chamar o pessoal do louvor para nos conduzir, nós vamos ter o nosso momento de ceia. Mas quando nós olhamos e respondemos a essas perguntas, se a nossa satisfação completa está em Deus, e muitas vezes você pode perceber que não está. Muitas vezes você pode perceber que tem coisas na sua vida que Deus não pode mexer. Tem coisas que Ele não pode tocar. Tem coisas que são preciosas demais para você perder. Que Deus para de fazer sentido para você se tal coisa não existe mais. Senhor, eu te amo, mas se você tocar nos meus filhos, não faz mais sentido uma vida contigo. E Deus queira que isso nunca aconteça. Deus queira que os nossos filhos sejam preservados. Mas é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Deus queira que nós nunca venhamos a perder o nosso trabalho, o nosso meio de sustento. Mas nós precisamos refletir a respeito disso. Deus queira que a nossa saúde seja preservada, mas nós precisamos refletir a respeito disso. E se tudo isso nos for tirado? Deus ainda faz sentido? Deus ainda é Deus sobre a minha vida? Deus ainda está no trono e eu ainda o adoro e eu, assim como Jó, digo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se nessa noite você percebeu, tem percebido, que você não busca o Senhor tanto assim, tanto quanto você gostaria de buscar. Que você não o ama tanto que você gostaria de amar e queria amar. A boa notícia é que essa bem-aventurança ela não é para os justos. Ela é para aqueles que desejam profundamente alcançar essa justiça. A bem-aventurança não é para os que chegaram lá, mas é para os que querem muito. Desejam com todo o coração. Não é para os que já são santos, é para os que dizem, Senhor, eu quero a tua santidade na minha vida. Me ajuda, Senhor, porque eu não te amo tanto quanto eu deveria, quanto eu gostaria, mas eu quero te amar mais. Me ajuda, Senhor, porque eu não sou bom como eu gostaria de ser, mas eu quero, Senhor. Me ajuda a dar mais um passo, me ajuda a subir mais um degrau, me ajuda, Senhor, porque eu desejo isso. A bem-aventurança é para aqueles que, apesar dos seus fracassos e limitações, anseiam pelo Senhor. Anseiam pela justiça que vem do Senhor. Apesar de se verem pobres, lamentarem por isso, terem o seu coração transformado em mansidão e humildade. Eles dizem, Senhor, eu quero a tua santidade na minha vida. Não é para quem chegou lá. Senão, não seria para nenhum de nós. Mas a bem-aventurança e a sua promessa de satisfação, ela alcança todo aquele que anseia profundamente
pelo Senhor. Jesus é a satisfação dos nossos anseios mais profundos. Feche os teus olhos mais uma vez. O que de fato te satisfaz? O que de fato satisfaz o seu coração? Onde você tem buscado saciar a sua alma? Jesus está nos dizendo: felizes são os que não conseguem se contentar com nada menos do que a justiça de Deus. A justiça de Deus. O mundo nos oferece várias fontes. O mundo nos oferece várias mesas. Mas todas elas nos deixam com fome. Corra para Ele nessa noite. Corra para Jesus nessa noite. Alimente-se dele nessa noite. Isaías 55, versículo 1 e 2 diz assim: venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Tem um banquete preparado pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, nos assentar na Tua mesa, onde nós sabemos que há abundância de vida, tem alimento que nos farta. Então, em nome de Jesus, Pai, sacia a nossa fome, a nossa sede. Seja o Senhor a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa justiça, a justiça que não vem de nós, não vem dos nossos méritos, a justiça que foi alcançada pelos méritos do Senhor naquela cruz. O Senhor morreu por nós, o Senhor pagou o preço do nosso pecado e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nada a ser pago. Essa é a justiça perfeita que nos alcança. Essa é a justiça que ansiamos. Não a nossa própria, não a justiça dos fariseus. Vem sobre nós, Pai, com a Tua justiça. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.